O elenco do Vila é suficiente visando o acesso? A situação é o seguinte, gente. O Tigrão, ele tem até amanhã para contratar. Não só o Vila, né? Mas a janela se encerra amanhã. E a informação que eu tenho é que dificilmente chega algum jogador no Tigrão. Claro que tudo pode mudar, tudo pode acontecer. O futebol, ele muda de um dia pra noite. Ano passado, o Vila, que não estava esperando contratar ninguém, contratou o Jean Mota no último dia da janela e foi um jogador importante. Então, o Vila deve ir com esse time pelo menos até a janela do meio da temporada, caso algo não mude, algo de extraordinário aconteça. E para vocês, esse elenco do Vila Nova, ele serve para esse começo de campeonato brasileiro, essas rodadas que vão até o meio da temporada e claro, com o Guto Ferreira no comando. E agora eu começo com você, Tim. Esse elenco que o Tigrão tem à sua disposição. O Guto vai contar com o Dalberson no gol, além de Gabriel Átila e o Elton Leite. Na defesa, os zagueiros Anderson Jesus, Caio Marcelo, Pedro Romano e o Thiago Panhussá. Os laterais Elias, Rainer, Igor e Formiga. No meio, Dudu, Enzo, João Vieira, Natan Camargo, Maranhão, Dodô e Marquinhos Gabriel. E no ataque, André Luiz, Bruno Xavier, De La Torre, Urso, Janderson, Rian, Rafa Silva e Juan Ribeiro, que não está sendo nem relacionado, mas está no grupo do Tigrão. Superchat chegou ali, Hugo Mate doou R$2, Lontra vai ficar sem emprego. Eu vou assinar. Esse pessoal, vocês são complicados, viu? Valeu pelo dinheiro aí, Hugo, tamo junto aí pelo seu superchat. E aí, Tim, com esse elenco do Vila aí, dá pra começar bem o campeonato brasileiro? Eu não vejo o Vila brigando por acesso não com esse elenco. Pra mim, o elenco tem muitas deficiências. É lógico que a gente acredita que a chegada do Guto Ferreira, o elenco vai melhorar, o time vai dar uma resposta em termos de crescimento, dá para extrair mais desse elenco, mas para mim não é suficiente para eu colocar o Vila brigando pelo acesso. Não vejo o Vila com esse elenco correndo risco de ser rebaixado, mas brigando pelo acesso também não. Eu colocaria o Vila ali no meio de tabela. Para mim o Vila carece de algumas contratações, em alguns setores. O sistema defensivo do Vila ainda não deu liga, não conseguiu encaixar ali o melhor sistema defensivo. Eu buscaria aí pelo menos mais um lateral esquerdo, até porque o Formiga, como lateral, na minha visão, ele não consegue render bem. Eu já até falei isso aqui algumas vezes, eu já colocaria o Formiga já na função de zagueiro, para brigar por uma posição de zagueiro ali com os demais zagueiros que tem o Vila Nova. Então, para mim, o Vila carece de um lateral esquerdo com mais qualidade. Eu buscaria talvez ali mais um primeiro volante com mais qualidade para fazer essa saída de bola, essa transição, para a bola chegar com mais qualidade até o Marquinhos Gabriel, até os atacantes, e também buscaria pelo menos mais 2 atacantes de lado ali. Eu vejo que o Vila tem carências nessas posições aí. Então, respondendo sua pergunta, Igor, para mim, o elenco que o Vila tem hoje, na minha visão, não é suficiente para o Vila falar em acesso, brigar por acesso. Para mim, o Vila tem um elenco hoje para ficar em meio de tabela. Então tá aí o comentário do Maestro Tim falando sobre essa situação do elenco do Vila Nova, começo na Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vila volta a campo na próxima quarta, onde enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, lá na cidade de Recife. E Debate das Feras, oferecimento em Persia, quem constrói, confia, da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano ama. Casa do Marceneiro, tudo que você precisa em marcenaria. Frutos de Goiás, a fruta do pé, direto para o seu picolé. E SJ Premium, o hotel campeão de Goiânia. Reservas pelo 62-3235-5600. BYD Vitória Motors, em Goiânia, na Avenida Jamel Cecílio. Em Aparecida, na Avenida Rio Verde, ao lado do Buriti Shopping. E a Vedacil tem serviços que oferecem fabricação, recuperação e desenvolvimento de soluções hidráulicas para máquinas agrícolas e equipamentos da linha amarela. Vedacil.com.br. E Irmão Soares, tudo que você precisa de materiais de construção, do básico ao acabamento, compre na loja ou no site. Danilo Dias, nessa situação, e aí, cara? Vila Nova com esse elenco, né? Tem até amanhã para anunciar novos jogadores. Com esse elenco tá chegando ali mais um membro, né? O Átila Almeida, membro por 14 meses, 1 ano e 2 meses. Vamos confiar na recuperação do elenco. Aí ele mandou ali a logo do Vila Nova também. É muito disso daí mesmo, viu, Átila? O Guto Ferreira é um grande treinador, ele pode recuperar sim os jogadores do Vila que estão atravessando um momento ruim. E aí, Danilo Dias?
esse elenco do Vila aí, ele é suficiente visando o acesso, principalmente para começar bem esse campeonato brasileiro da Série B? Olha, veja bem, o Vila Nova, eu vou definir a chegada do Guto como uma chegada grande, já falamos sobre isso. É uma chegada, um movimento que a direção do Vila Nova fez, que todos, pelo menos particularmente eu, não esperava e cobrava demasiado isso. Um pensamento maior, um pensamento de ter aqui um cara tão grande quanto é o Guto Ferreira para essa competição. Em 9 edições conseguiu 5 acessos, mas eu vou definir assim, ó, o Lewis Hamilton ele foi para a Ferrari e não conseguiu um pódio durante um ano inteiro de 2025, e é o maior piloto de todos os tempos, ao lado do Schumacher, o detentor de muitos títulos. Ele dirige, tem uma dirigibilidade excepcional, mas não tinha um carro, se calhar, para competir com uma Mercedes, uma Ferrari, uma RBR e uma McLaren. Agora, o Guto, o Vila Nova tem um motorista que tem uma dirigibilidade fenomenal, mas às vezes o carro precisa ser remodelado para competir com outros times lá em cima, para competir de fato com o que o Vila Nova almeja, que é o acesso. O Vila hoje ele tem uma carência gigantesca no seu sistema defensivo, e é notório isso que vem se arrastando, às vezes passando porque o Vila já não tinha mais a competitividade da Série B no final do ano de 2025, foram os últimos 7 jogos ali amistosos, digamos assim, mas o Vila tomou 11 gols nos últimos 7 jogos, começou o Campeonato Goiano uma média de mais de 1 gol por partida, e o Vila vem continuando essa senda no seu problema de sistema defensivo. Na estreia do Brasileiro da Série B já tomou 2 gols, então ele precisa urgentemente. Até a janela de julho vão ser 16 jogos, mais um que já foi, 17 rodadas. Vão restar apenas 21. Será o que o Guto vai conseguir fazer com essa Ferrari, digamos assim, esse carro, esse monomotor chamado Vila Nova, até essa janela de julho? Será que ele vai conseguir, através da sua coerência na fala, da sua motivação, que ele mesmo fala que ela vem de dentro e não de fora para dentro? Será que ele vai conseguir, nos seus trabalhos táticos, técnicos, imprimir com que esses jogadores voltem a performar-se bem, voltem a pelo menos a ter uma atuação digna de que vai colocar o Vila pelo menos na prateleira de cima? E eu confesso que eu acredito ser muito difícil se o Vila não, principalmente, reestruturar o seu sistema defensivo. Depois de julho só restarão 21 jogos. Me preocupa aí. Buscar jogadores agora é fácil? Não é. Eu sei da dificuldade do mercado, o Vila anda sem dinheiro, de fato, mas quando você traz um treinador, um piloto, igual a Ferrari trouxe, e não lhe entrega algo bom, fica mais difícil. Eu ouvi na imprensa paraense hoje, Igor, e até compartilhei com vossa pessoa mais cedo essa informação, e o nome do zagueiro Klaus, do Pavani e do Jaderson foram ventilados, que o Guto Ferreira solicitou, pedindo à diretoria do Vila que trouxesse esses 3 jogadores. Se vier pelo menos o Klaus, meu amigo, já pode erguer a mão pro céu, que já seria uma valia muito grande para entrar nesse sistema defensivo do Vila. Tá aí o comentário do Danilo Dias colocando o Guto como um piloto, né? O Danilo ficou tão encantado com o MotoGP que colocou o Guto até como um piloto aí dessa locomotiva do Tigrão. E dando a informação também que você recebeu do pessoal lá do Pará, eu fui checar, conversei com pessoas do Vila Nova, falei com o Alarcon Pacheco também hoje pela manhã, e ele me assegurou de que não procede. Então, nós seguimos aguardando, né? Temos até amanhã para averiguar, né? Acompanhar todas as movimentações do mercado, e até o momento são apenas esses jogadores aí mesmo do elenco atual do Tigrão. E missão na Navesa Aparecida é você de Citroën. Venha aproveitar as ofertas incríveis em Citroën C3, Citroën Aircross e Citroën Basalt Navesa. Citroën Aparecida, na Avenida Rio Verde, logo após o Buriti Shopping. E Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo. De coração, ligue 3414-4000 ou nos visite na Rua 6, Setor Oeste, Hospital do Coração de Goiás. Lembrando que o Debate das Feras é um oferecimento da Clínica Ato, atendimento especializado em saúde mental. Um abraço aí para o Geso, né? Clínica Ato, atendimento especializado em saúde mental. Geso, que é um cara muito importante na história do Vila. Segmédico, saúde simples, prática e que cabe no meu jogo. Centro-Oeste Express, de Goiás para todo o Brasil. Acetona Cruzeiro, produzido em Goiás há 62 anos. Autoclube, sua proteção, nossa missão. E BYD Vitória
Vitória Motors, em Goiânia, na Avenida Jamel Cecílio, e em Aparecida, na Avenida Rio Verde, ao lado do Buriti Shopping. E pra você, ô Jean Lopes, com esse elenco aí, antes chegou um superchat aqui, ó, o Varlen Barbosa. Ô Lucas, dá uma subida aí, porque em cima também chegou um outro superchat ali, ó, o José Pinheiro, tinha um P ali, né? Achei que ia vir um José. Doou R$2, não falou nada, mas contribuiu com a nossa obra. Abaixa ali um pouquinho agora, ali. O Varlen Barbosa. Igor, pergunta pro Jean Lopes, por que o Josué não tá jogando nada na Série A? Jean, eu te faço duas perguntas então. O elenco do Vila é suficiente visando o acesso, principalmente para esse começo de Série B do Campeonato Brasileiro? E a pergunta do Varlen aqui, por que o Josué não tá jogando nada na Série A, Jean Lopes? Perguntas, eu quero dizer que se esse programa fosse de automobilismo, eu e Danilo ia brigar aqui hoje que o pau ia quebrar, depois das barbaridades que ele falou sobre Fórmula 1. Mas respondendo as suas perguntas, bem, eu não tô acompanhando o Josué, sinceramente não tô. A última notícia que eu tive do Josué foi na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que o Curitiba perdeu o jogo e o Josué foi expulso, né, logo no primeiro jogo. Depois disso, eu não sei, realmente, tô sendo sincero, eu não sei se ele tá jogando bem ou mal, sinceramente. Porque não dá tempo de acompanhar todos os times. Eu acompanho os nossos goianos aqui, né, de forma muito fiel, e acompanho o meu time de coração. Eu gasto meu tempo de futebol assim. Em relação ao Vila Nova, Igor, veja bem, o Vila, para mim, tem um bom... Eu tenho falado isso sempre. Para mim, o Vila Nova tem uma boa espinha dorsal, né? Tem um bom zagueiro, tem um bom volante, tem um bom meia, tem um bom centroavante. E precisa, claro, de reforços para poder fazer que esse organismo, que já tem uma boa espinha dorsal, se torne um organismo muito competitivo, muito forte. O Vila precisa de um lateral esquerdo. O Vila precisa de um volante técnico, um volante para sair jogando, para começar a transição desde ali da entrada da área até chegar nos meias. Porque o Vila tem um volante que eu gosto dele, mas ele é um marcador, que é o William Maranhão. Então precisa de um volante mais técnico, que joga com a cabeça em pé, né, para poder melhorar o meio campo do Vila Nova. E também precisa de mais um atacante pelos lados. Vejo que o Vila precisa dessas contratações para poder ser mais competitivo. Vejo que vai melhorar com a chegada do Guto, porque o Guto é muito experiente, é um treinador que vai impor o seu comando, porque os jogadores vão respeitá-lo por todo o histórico que ele tem, e vocês vão ver que o Vila Nova vai jogar melhor já a partir do próximo jogo. Se vai vencer, não sei, mas vai mostrar mais qualidade, mais futebol, porque um treinador do tamanho do Guto vai mexer com o elenco, sim, vai fazer o elenco melhorar. E o Vila tem boas peças que vão melhorar. O Thiago Pagnussá é um deles. Esse jogador vai, sim, voltar a ser aquele do ano passado. Para terminar meu comentário, senhor Igor, talvez o Vila Nova vai estrear contra alguém que não tem gostado muito dele, né? Vai jogar contra o Sport, o Vila Nova não. O Guto vai estrear contra alguém que não tem gostado muito do Vila, que é o Rafael Lacerda, que está sendo contratado pelo Sport, né? Estão em conversações, talvez o Lacerda vai estrear logo contra o Vila Nova, que ele saiu com tanta mágoa.